viajamos lá para Timon. E aí lá, eu não sabia que ia ser o ministério da palavra, igual nessa noite. E aí o reverendo pastor já me deu a oportunidade para a gente estar ministrando. E eu sei que o céu se abriu lá na igreja. Foi unção, graça, poder. E eu acredito que o que aconteceu lá pode acontecer aqui em 1 minuto. Porque a igreja aqui está em um ponto final. A igreja aqui está na expectativa. Nós estamos aqui em uma expectativa, pastora Nádia, de um dos maiores acontecimentos mundiais aqui em pleno século XXI. Pergunte: qual é, pregador? Qual é, pregador? Mais uma vez, qual é, pregador? Qual é, pregador? A volta de Cristo. Eu tenho uma notícia para falar nesta noite. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar. E quem estiver preparado, quem tiver em oração, quem tiver subindo o monte, quem tiver pagando o preço, vai ser tomado na terra. E Deus vai fazer maravilha na tua vida. Em outra dimensão, que crê nessa palavra, aplauda o Senhor e glorifica Ele neste lugar. Aleluia, aleluia. É muito difícil nós estarmos sentados em uma cadeira dentro de um culto no dia de hoje, porque o povo está desacreditado das obras de Deus. Verdade, É Jesus. tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra, e cadê os sinais? O povo está cansado de incerteza. O povo quer vir para a igreja na expectativa de um milagre, quer sair, chegar aqui e sentir algo, quer sentir algo da parte de Deus, quer ver um milagre, uma cura. É o paralítico se levantar da cadeira de roda, é o canceroso jogar o câncer para fora, é aquele que não foi batizado com o Espírito Santo ser batizado com o Espírito Santo, é aquele que está fraco espiritualmente, às vezes vem bombardeado da sua casa por causa da labuta do dia, por causa do levante do diabo, vem fraco espiritualmente, vem com depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, vem cheio de espíritos malignos, de demônio. Aí do jeito que entra na igreja, sai do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque na igreja não tem unção, não tem pagamento de preço como deveria ter. Mas quando você vem para o ministério, que lá tem unção, que lá tem oração dia e noite, lá tem subida de monte, lá tem campanha, lá tem fogo para as nações, lá tem um Pai, tem um Filho e tem o Espírito Santo, lá tem a graça de Deus. Você pode esperar que a expectativa que você está esperando, que você vem buscar em um lugar como esse, você vai passar a receber. Não vai sair de mão vazia. Sabe por quê? Porque o general de guerra está aqui. Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos creem? Aplauda o Senhor, dá pé de glória para Jesus aí, porque Jesus está neste lugar. É difícil, mas repete comigo: não é impossível Não é impossível receber algo da parte de Deus. da parte Quem de está na expectativa de um milagre, aplauda o Senhor mais uma Deus. vez. Glória, aleluia. Talvez a igreja não esperava por um culto como esse, em pleno domingo, 18 de maio de 2025. Talvez você esperava somente uma palavrinha, uma saudaçãozinha, um pedacinho de pão, e acabou. Eu entro do jeito que eu entrei e vou sair da forma que eu estou. Simples demais. Lá no pastor Jean, quinta-feira, a irmã lá muito desanimada, chorando, cabeça baixa. Lembra, irmã? Na hora da palavra lá, ela recebeu um renovo. Se eu não me foge a memória, acho que a filha dela que estava do lado dela foi chamada lá na frente, nós oramos por ela. Recebeu um renovo também. As duas saíram de lá renovadas. Até o reverendo que estava lá saiu alegre, animado. Eita glória. Por quê? Porque onde Jesus se encontra, alguma coisa tem que acontecer. Ô glória. Fala que Jesus falou para Jairo: não dá ouvido àqueles caluniadores, não dá ouvido para aqueles que estão zoando no teu ouvido e dizendo que tu nunca vai conseguir, que a tua filha não vai viver. Olha que eu estou aqui, crê somente. A gente tem que confiar no agir de Deus. Está escrito na palavra do Senhor, Salmo 125: aqueles que confiam no Senhor, cumprimenta, serão como um monte de Senhor, que não se abala, mas permanece para sempre. permanece para sempre. Quem está alicerçado em Cristo, quem está edificado na rocha, pastora Nádia,
ele nunca vai sair de mão vazia. Nunca. Nós temos exemplo dentro da palavra. Quando a gente lê Deuteronômio, um quinto livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, pelo livro da Torá, a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 34 que Moisés ele estava em cima do monte. Repete comigo: monte. Monte. Ele estava em cima do monte. Ele já estava bem avançado em idade, mas nunca é tarde para receber um renovo da parte de Deus. Eita Ele glória. avançado em idade já estava com seu cabelo branquinho, né? E se a gente for falar de cabelo branco, Salomão, lá no livro de Provérbios, ele fala que o cabelo branco são chamados de cães. E cães traduzido para o original significa coroa da criação. Moisés ele foi gerado por Deus. Ele estava em cima do monte 120 anos, imagine aí. Se a gente for falar de Moisés aqui, a gente poderia muito bem trazer a trajetória de Moisés desde o início, porque geralmente, quando a gente ministra a palavra do Senhor em um dia de domingo, sempre é a partir do pão. É ou não é? Sempre é um culto de família. É ou não é? Repete, é. Diga glória a Deus. Escute, é só para não se sentir desconfortável aqui nessa noite. Preste atenção. Se a gente for ler Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, a gente vai entender que Jacó ele repartiu as 12 tribos de Israel. E quando ele reparte as 12 tribos de Israel, ele vai e palestra. Só que o tempo passou. E agora, Deus começou agora a levantar um jovem chamado José. Como é que é o nome? Repete: José. José. Quando Deus agora levanta este jovem, José, lá dentro do Egito, a Bíblia Sagrada nos fala que houve lá uma grande fome. A fome foi tão grande lá dentro do Egito que agora Deus ele levanta José para quê? Para ser um provedor da sua família. Nós estamos em um culto familiar, mas quando a gente medita em provisão de Deus, providência de Deus, e a gente está viajando na história de Moisés, eu poderia trazer a vida de Moisés desde o berço, porque Moisés agora, no capítulo 2, o versículo 1 nos fala de Êxodo, que Moisés agora ele está escondido. Ele está escondido pela sua mãe Joquebede, está escondido pelo seu pai Arão, e está escondido também pelo seu irmão Arão e Miriam. Diga glória a Deus. Só que a Bíblia Sagrada nos fala que agora Moisés, durante 3 meses que ele foi escondido, ele não poderia chorar, ele não poderia ser visto, ele não poderia sair na rua, ele não poderia se alimentar bem, porque naquela época houve uma perseguição contra os bebês. Existe um homem chamado de tirano Apep 1 ou Apep 2, chamado Ramsés. Lá no capítulo 1 de Êxodo, você pesquisa em casa, depois você vai encontrar o que a gente está falando. A Bíblia Sagrada nos fala que Ramsés, ele levantou os egípcios para se levantar contra, ele deu a ordem para os egípcios se levantar contra os bebês dentro do Egito. E todo bebê que nasceu homem tinha que ser ceifado. Se fosse mulher, vive. Se for homem, tinha que ser ceifado. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que agora Joquebede está com Moisés já nascido, e Moisés está escondido. Mas no momento da perseguição, a Bíblia Sagrada nos fala que Joquebede ela não tinha leite, né? Podemos dizer assim, ela não tinha um alimento melhor para poder alimentar Moisés, que era bebê, tá? Com 3 meses de vida, que tinha nascido, e etc. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que agora Joquebede pega o bebê Moisés, coloca dentro de um cestinho, coberto de betume, que é chamado de pinche, que é chamado de breu, se você jogar na parede agruda. A Bíblia nos fala que agora o menino está dentro de um cestinho e é colocado em um rio chamado Rio Nilo. Como é que é o nome do rio? Repete: Nilo. Só que agora o menino está lá. Mas na hora que o menino é colocado dentro do rio, o rio tem uma
Então eu quero já botar um ponto e uma vírgula, porque quem serve a Deus, quem está passando pelo deserto, quem está passando por uma prova, sempre vai andar na contramão da correnteza. Eu sei que é difícil a gente aceitar a prova de Deus na nossa vida. É difícil a gente passar por luta, dificuldade. A gente se entristece, se desanima, a gente chora, sente os açoites no corpo, como Jesus sentiu 40 quarentenas de açoites menos uma com azorraque. A Bíblia Sagrada nos fala que agora Miriam, ela veio arrodeando o rio Nilo para ver para onde o cestinho ia. Mas a Bíblia também nos fala que agora lá dentro do rio Nilo existia o quê? Existia leviatãs, existia crocodilos, existia lá animais que poderiam devorar Moisés. Moisés, a sua luta não foi quando ele estava em cima do Monte Nebo, com 120 anos. Começou quando ele ainda sendo um bebê. Quando ele está dentro do certinho, a Bíblia nos fala que agora veio um vento oriental. Veio o que repete? Vento oriental. Vento oriental. E em vez do cestinho descer, o cesto sobe. Abre o parênteses, a Bíblia nos fala lá em Atos que o apóstolo Paulo sai de Jerusalém, ele está evangelizando. Repete comigo, evangelizando. Evangelizando. Ele está passando pelo continente da Ásia inteira, ele está pregando a palavra. Repete, pregando a palavra. Pregando a palavra. Porque ele é imitador de Cristo. Repete, imitador de Cristo. Imitador Ele de fala na Cristo. sua palavra: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. como ele é de Cristo. E ele sai de Jerusalém, já passa por Chipre, e ele passa pela cidade de Chipre, passa pela cidade de Éfeso, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá, uma deusa chamada deusa Diana, a Diana dos Afrodite. A Bíblia nos fala que agora Moisés, ele está indo para onde? Ele está indo para uma ilha chamada Malta, e no meio da viagem a embarcação começa a ser aceitada, começa a ser abalançada de um lado para o outro, começa a vir um vento oriental, e aquele vento começa a açoitar aquele barco, e o barco vai para um lado, vai para o outro, os marinheiros começam a temer, e a Bíblia nos fala que agora até Moisés também começou a temer. Sabe por quê? Porque a gente é feito de carne e osso, a gente tem nossas limitações, mas mesmo tendo as nossas fraquezas, nesta noite Deus manda falar para a igreja aqui neste lugar, e para os internautas que estão nos visualizando aqui nesta noite, mesmo a gente não tendo força, mas Deus te dá estrutura, Deus te levanta pelo Espírito Santo, Deus faz tu marchar na terra, Deus faz tu atravessar a faixa de chegada do outro lado, porque essa igreja aqui é uma igreja que está debaixo de promessa. Nós temos 32 mil promessas da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e uma dessas promessas pode começar a se cumprir na tua vida. A partir de hoje, Deus pode te colocar de pé pelo Espírito Santo, e a tua vida a partir de hoje nunca mais ser a mesma. Quantos querem essa palavra profética? Quantos querem essa palavra nesta noite? Aplauda o Senhor e dá pé de glória para Jesus aí. Paulo temeu, mas Deus não deixa cair por terra o sonho de um sonhador. Deus está falando aqui nessa noite: sonhe Glória. e ouse sonhar. Você nunca vai além dos seus sonhos. Eu tive um sonho nessa semana de vários búfalos dentro de um sítio grande. Na verdade era uma chácara, e eu fiquei sem entender. Antes desse sonho, na outra semana retrasada, eu já tinha tido outro sonho. Eu vi um homem com os olhos azuis, a pele alva, branquinha, como uma branca lã, bem branquinha a pele dele, cabelo grande até no ombro, tinha uma veste bem grandona aqui no braço, aqui ó, pelo punho, bem grandona. Eu digo: meu Deus, será que é Jesus? E eu perguntava para ele: você é Jesus, é? Ou você está imitando ele? E ele chegava perto de mim e dizia assim, a única coisa que ele falava: eu vou te levantar. Eu ficava sem entender, eu digo: o quê? Quando eu falava o quê? Mudava o cenário, vinha um bocado de gente se sentava numa mesa e iam para uma reunião. E este homem que falava
sentava do lado da mesa. Ele sentava bem na frente da mesa. Ele sentava no local de um magistrado, podemos dizer assim, na frente. E quando ele sentava lá, ele começava a peculiar a palavra. Eu ficava olhando, meu Deus, será que é Jesus? Ele falou isso para mim, eu não entendi. E eu ia lá para perguntar para ele por que ele tinha me falado isso. Mas na hora que eu chegava lá e perguntava para ele, tudo sumia. O sonho acabava. E agora, essa semana agora está com 3 dias. Quantos dias? Repete comigo, 3. 3. Eu tive outro sonho. Eu sonhava que eu entrava dentro de uma igreja. E quando eu entrava dentro de uma igreja, pastor Anário, isso aqui é muito forte. Diga assim pro teu irmão, vai, com tom, com o dedo de Richter. Aponta o dedo no rosto dele e fala assim: tu está preparado? Está preparado? Para o que Deus pode te falar? Para que Deus possa te falar. Desta noite? Desta noite. Então aperta o cinto. Aperta o cinto. Porque nós vamos decolar. Aleluia. E será uma viagem. Viagem. Só de ida. Meu Deus. Está preparado? Quem está alegre no Senhor, aplauda ele nesta noite. A fé de glória para Jesus aí. Ei! Escute! Nesse sonho, eu estava dentro da igreja, de repente entrava 2 irmãs. Quantas irmãs? 2. 2 irmãs. E uma olhava para mim e dizia assim: por que tu continua? Ficava sem entender, pastor Anário. Isso é muito forte. Eu disse: como é, irmã? Não entendi. Eu pensei que era uma irmã, né? Literalmente. E eu disse assim: ela disse assim, por que tu continua? Eu disse: por quê? Ela disse assim: com essa perseverança. Tu não está vendo que não adianta? Falava desse jeito para mim. Isso foi ontem de ontem. Ontem esse som. Não está vendo que não adianta essa perseverança? Eu disse: por que você está dizendo que não adianta essa perseverança? Aí ela dizia assim: porque eu tenho te observado. Quando ela disse eu tenho te observado, aí eu disse assim: como? Ela disse assim: a tua perseverança tem sido grande, tu tem sido um guerreiro, né? Mas nós vamos te vencer. Quando falava nós vamos te vencer, mudava o cenário. Olha pra cá, isso é muito forte. Ramandai, decai. Isso é uma revelação para esse planeta, para o mundo, para os internautas que estão aqui nos visualizando. O presbítero chegou com o microfone na mão. Escute, mudava o cenário. Mudava o que? Repete cenário. Cenário. O pé dela virava para trás. Olha pra cá, isso é muito forte. Ficava como um pé de bode, dividido em 2 partes, fendido no meio. E eu dizia: meu Deus do céu, será se é um diabo ou será se é uma bruxa? Quando eu falava isso, parece que ela entrava na minha mente e dizia assim: tu tá falando isso porque bruxa ou bruxinha? Eu dizia: então é uma Wicca. Quem sabe o que é Wicca? Wicca são bruxas que vieram da França e se estabeleceram no Brasil, aqui nesse país. Para quê? Para se levantar contra as igrejas pentecostais. Sabe por que o diabo não consegue te vencer? Sabe por que você veio para cá nessa noite? Porque o Espírito Santo, a locomotiva de Deus, é a força maior na tua vida. Deus te escolheu para a vitória. Você foi visto por Deus. Deus te escolheu e te nomeou para quê? Para tu ser um vencedor. Porque ela estava vendida, ela olhava assim para mim e dizia: tu quer fazer uma aposta como eu vou te vencer? Eu dizia: eu duvido. Aí ao dizer dele mesmo: duvide, nem pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Quando eu falava duvido, ela virava as costas, com o pé fendido para trás e dividido, como se fosse o pé de um bode, e saía num beco. Repete: beco. Ela saía no beco, isso é revelação. Quando ela saía no beco, isso é muito forte, espalhou. Quando ela saía no beco, outra mulher que estava dentro da igreja, do lado dela, se levantava e dizia assim: tu vai pagar. Eu disse: eu vou pagar o quê? Ela virava as costas e dizia: tu vai ver como tu vai perder essa aposta. Eu disse: eu duvido. E ela saía no beco novamente e ia atrás da súdita dela. Escute, Deus me revelou que existe bruxas, macumbeiros, feiticeiros dentro da igreja, que vem para observar o culto. Não vem em busca de algo da parte de Deus, vem para observar para depois e mexer os pauzinhos. Depois
crê que Deus revela? Glória! Quantos crê que Deus fala? Aleluia! Sonhe. Desista não. Eu vi a fúria tão grande do diabo contra a igreja nesses últimos dias. Por quê? Porque como está escrito na palavra, para ele resta pouco tempo. E Deus manda falar nesta noite, assim como Moisés subiu o monte Nebo, não desista. Ora, persevera, desça as madrugadas. Deus tem vitória para entregar na tua mão. Acredite, confie, creia. Deus não te nomeou para a derrota. Deus não te nomeou para andar igual um suíno de cabeça baixa. Deus te nomeou para ser águia, para levantar a cabeça e entender que o projeto de Deus na tua vida não falha. Deus te escolheu para tu dar fruto e acreditar na sua promessa. Igreja, o Senhor está falando. Confie e acredite, porque os teus sonhos não serão frustrados. Aplauda o Senhor nesta noite. Oh, glória! Mas para mim, presbítero Alexandre, eu quero algo da parte de Deus, irmãos, entenda. Quem almeja algo da parte de Deus tem que fazer algo para chamar a atenção dele. Os discípulos estão dentro de um barco, repete barco. Mar! Lá vem o vento, repete vento. É. Jesus está lá na popa, está aqui, ó, com o travesseiro. E ele está deitado, mas ele não está dormindo literalmente. Sempre come, o corpo estava cansado, mas o espírito está de pé. E ele vê os discípulos dentro do barco. Eles estão conversando, a conversa não muito para essas coisas, não chamou a atenção do mestre. Mas para quê? Ele se virasse para Jesus, entendesse que Jesus estava dentro do barco e deveria ser glorificado. Jesus permite a tempestade. Mas quando o barco está quase a pique, Jesus vai lá e estende a mão. É o que Jesus está falando para a igreja aqui nesta noite. Eu estendi a mão para Moisés lá no Monte Nebo. Moisés foi um vencedor porque está debaixo de promessa. E eu estendo a minha mão aqui na tua vida nesta noite para tu entender que o mundo é história, é o mundo é página, é o mundo das estações. Eu te coloco de pé para tu marchar na terra. Então, grande testemunho assim que diz o Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Eu sinto uma noite no lugar. Glória! Pode ser difícil. Quando eu estava vindo de São Paulo, eu estava vindo dentro de uma aeronave, Boeingzão. Eu vindo dentro do avião, eu olhava aquelas nuvens pontilhadas. Eu disse, está parecendo os montes do Negev, como está escrito na Bíblia. Parece um tapete. Mas meu Deus, se esse avião cair daqui, o que vai ser de mim? Me só pode, assim, me segura. E eu vinha vindo dentro daquela aeronave, pastora Nádia, e Deus bradou dentro do meu coração e disse assim: eu sou fiel ou não sou? Imagine aí uma pessoa que tinha uma vida pregressa terrível. Era uma pessoa que, se eu fosse dar meu testemunho, que você não ia acreditar. Era uma pessoa que eu andava com uma bermuda rasgada, muitas das vezes com o chinelo, botada a presilha debaixo do chinelo, o chinelo rasgado, saía pedindo comida nas casas, batendo de porta em porta, passei muita fome, não tenho vergonha de falar isso aqui, virei um trombadinho, não tenho vergonha de falar isso aqui, dormia em cima dos papelão no meio da feira, ramão, pai, de quem de faz. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: larga de estar pedindo